montagem. Por exemplo, tem alguns detalhes, algumas coisas que eu acho maravilhosas. Gloria Swanson, a que faz Norman Desmond, Gloria Swanson foi uma grande atriz de cinema mudo. E que quando ela fez Sunset Boulevard, ela estava sem emprego praticamente. Ela teve um novo respiro na carreira dela, que não durou muito, mas ela voltou aos holofotes por causa de Sunset Boulevard. Mas ela foi uma grande estrela do cinema mudo também. Você tem aqui Cecil B. DeMille fazendo ele mesmo. Max, que é o mordomo dela, foi um grande diretor de filmes mudos chamado Eric von Stroheim. Ele faz ele mesmo. Você tem uma cameo de Buster Keaton, fantástica, que foi um grande mestre do cinema mudo, competia com Chaplin. Até hoje se discute quem era o melhor, Buster Keaton ou Charlie Chaplin, que é uma discussão infrutífera. Mas Buster Keaton está ali naquele jogo de cartas. E ele tem a única fala que ele coloca gravada no cinema dele, Buster Keaton, pass. Assim, tem coisas que, para quem gosta, quem aprecia, né, as questões intrínsecas do cinema, são detalhes fabulosos que adicionam a essas camadas. Hedda Hopper, que era a grande fofoqueira do cinema, é ela mesma fazendo aquele papel, né? Chamaram ela para fazer aquela mulher. E, assim, o processo de degeneração psicológica de Norman Desmond é uma coisa fascinante de se ver. Gloria Swanson. Tem um crítico americano, e eu vou terminar por aqui o meu comentário, que faz um comentário sobre Roger Ebert, que é um grande crítico, ele é muito legal, os livros dele eu recomendo, e ele fala o seguinte, que não é exatamente uma atuação, é uma tour de force, né? Ela faz uma tour de force, ela é tudo grandioso, é tudo grandiloquente, é uma coisa que ela pega elementos do cinema mudo, né? Porque Norman Desmond é uma filhote do cinema mudo e tenta colocar dentro de um filme que tenta ter um certo realismo, mas que não funciona e parece caricato. E essa é a intenção, né? Norman Desmond é um personagem caricato dentro de um mundo que não comporta mais a grandiosidade dela. Então, assim, Gloria Swanson faz realmente uma tour de force, uma atuação fantástica. William Holden que está ótimo, como cara cínico, cara, né, esse cara que geralmente era o papel sempre de William Holden, né? E maravilhoso, assim. O filme começa do final, eu acho isso maravilhoso também. Isso foi copiado muito e o resto a gente pode ir para discutir na roda. Peraí, foi ele o primeiro que fez essa história de começar pelo final? Eu não posso lhe dizer, Ricardo, porque pronto, eu não Nada me como recordo. ali do lado. Pois eu teria que pensar em datas, mas assim, em filmes mainstream, isso é muito legal. Eu lembro de um dos últimos que fez isso moderno, foi Beleza Americana, que começa com um cara morto falando que já morreu. Então, assim, né, é um negócio meio Machado de Assis, bem legal. E aquela frase fantástica, né, do começo, que todo, né, aquela história, viva como se for o último dia da sua vida, porque um dia vai ser. Pois é, Assim... e só para terminar, eu acho curioso, porque como filme, né, você fica pensando, bom, o cara já está morto, a gente já sabe disso. Então, qual vai ser o grande finale do filme, né? O que é que vai topar isso? Porque a gente já sabe. Aí, Billy Wilder, que é um grande diretor de cinema, ele sabe exatamente da carta da manga que ele vai ter. Vai ser aquela descida da escadaria, né? Aquele delírio final do Norman Desmond, porque ele sabe que é uma cena perfeita. E ele termina com essa cena. Eu até queria comentar, Jean, eu andei lendo... Eu já tinha assistido esse filme várias vezes, mas hoje eu vi e fiquei até emocionado. Emocionado. Eu fiquei emocionado. Tem tanta coisa sobre esse filme que a gente nem sabe por onde começar, né? Mas eu vou começar só comentar que essa cena final, ela incorporou tanto isso, dizem, né? Que ela ensaiou, que ela viveu tanto esse personagem, porque ela não era assim, a Gloria Swanson, né? Ela era muito mais tranquila, não era essa loucura toda dessa atriz, né? Mas nessa cena final, ela desempenhou tão bem, falam, que depois dessa cena todo mundo aplaudiu ela e foram fazer uma festa. O Billy Wilder deu uma festa para comemorar essa cena, que é uma cena histórica.
o Erik von Stroheim volta para dirigir os Dentro caras de um filme. dentro de um filme, né? Ela É genial. falando, tem frases que entraram para a história, todo mundo sabe, tipo, por favor, avise o senhor Demil que eu já estou pronta para o meu close-up, né? Pronta para o close-up é uma coisa, porque o close-up era o close-up, né? Das grandes atrizes. Era tudo muito mágico, né? Nessa época. E o filme fala sobre essa perda de magia o tempo inteiro. Não se faz mais carros, como não se fazem mais filmes, não se fazem mais roteiristas, não se fazem mais atores. O cinema perdeu a magia. Isso ele fala o tempo inteiro, né? Tem umas brincadeiras, a hora que ela está no estúdio, assim, sentada na cadeira do Demil, passa um microfone assim perto da cabeça dela, ela dá um tapa no microfone, né? Eu não lembrava dessa cena, é genial. Não, eu também não lembrava, né? E eu também não lembrava de muita coisa, mas o tempo inteiro é citação sobre citação de coisas reais. Aí é que é legal, porque só tem coisa real. Cada lugar que foi filmado, cada citação de ator, a ironia, o texto, né, os diálogos, a ironia sobre escrever um roteiro, né, que é quando ele começa a ler o roteiro dela, ele faz uns comentários super legais, né? A situação toda, o acaso, né? Enfim, é tanta coisa para falar desse filme, mas eu realmente hoje, além de toda a curtição de fotografia, de roteiro, de atuação, eu me emocionei hoje, não sei, me emocionei porque eu também acho que a magia do cinema se perdeu. Acho que é por isso. Ari, não é só do cinema, a mesma coisa com a música. Se você pensar bem, a música de antes e a música de hoje, né, perdeu aquela magia toda também. Que conversa! Vocês estão... Eu não acho, não, que a Também magia do não. cinema acabou. Não concordo. Grande, não Márcia, viremos também Norman não. Desmond. Não vamos virar Não. Norma Desmond, não, viu, Ari? Ah, Não vire uma Norma Desmond, não, viu? não, mas o que eu quero dizer não que eu vi, mas a gente incorpora um pouco essa perda da magia nesse sentido, das grandes divas, dos grandes estúdios, dos grandes roteiristas. Hoje, roteirista, você está brincando. Todo mundo copia a cópia da cópia da cópia, refaz filme. É difícil ter um filme inovador. Lógico que tem. Mas eu digo, essa época dos grandes estúdios, porra, meu, ela não... Eu vou falar para vocês. Ela não ganhou o prêmio de melhor atriz. Aí vocês vão dizer, com quem ela competiu nesse filme, né, nessa época? Com a Malvada, o filme A Malvada. Bom, Só que também, nem ela... também digamos, né? Não, nem ela, nem a Bette Davis ganhou. Uma terceira ganhou, porque as duas estavam brigando tanto para ver quem ganhava, né? Era uma briga tão grande das duas divas para ganhar o prêmio. Esse filme concorreu a 11 Oscars. 11. Ganhou 3 só. Ganhou, para mim, merecia o dobro, né? É fantástico. Eu achei incrível esse filme em todos os sentidos. Todos os sentidos. Em Então, todos. nesse Ele Dos ganhou, 11 Oscars, não sei nem qual era, mas eu acho que merecia. Ele ganhou algo muito melhor do que Oscar, Ari. Ele ganhou uma longevidade na eternidade. cultura, inclusive na cultura pop. Quando Sim. você vai ver filmes, séries, tem um clipe De Madonna. que ano é esse filme? 50. 1950. 50. Madonna fez um clipe maravilhoso, Hollywood, em que ela repete aquela cena de Norman Desmond com aquelas intervenções estéticas. Então, assim, é um filme que ele é muito referenciado, muito. David Lynch em Cidade dos Não, Sonhos. aí você já quer esculhambar. Você estava indo muito bem. Aí você bota esse doido... Mas David Lynch, ele faz uma referência em Cidade dos Sonhos a Sunset Boulevard, aparece bem grande no filme, né? Sunset Boulevard. E o filme é um comentário sobre Hollywood também. Então, assim, todo filme que fala de Hollywood tem uma certa gênese aqui, entendeu? Então, ele ganhou E olha, isso. não, e Jean,
uma cena do filme em que você entra no estúdio em que está sendo filmado Sansão e Dalila de verdade, pelos 120 mil, quer dizer, porra, meu, né? O cara consegue pegar coisas... E eles convidaram muitas pessoas e atrizes que não aceitaram, porque esse filme também tem uma pegada de um pouco baixo astral para as atrizes que foram as divas, né? Alô? Muitos não aceitaram. Mas eu digo assim, tem tanta citação, né? Quando a gente tem tanta coisa da realidade nesse filme, e, porra, meu, que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas, enfim, vamos ouvir as pessoas, né? Vamos ouvir os comentários aí do pessoal. Não, a gente tem uma roteirista aqui na sala, bicho. Sabia disso? Quem é? A Miriam. A Miriam é roteirista. Aquela que está ali de óculos. Miriam. Tá de sacanagem, Ricardo. Não é verdade? Não, eu não sou roteirista, mas o que eu mais gostei de ver de novo foi o roteiro. O roteiro e as pausas, é outro timing o roteiro. Roteiro é impressionante. É muito engraçado, né? Eu dei risada. Ele fala, quer saber se o cara tem grana? Olha para a sola do sapato. Tem umas tiradas fantásticas do roteiro mesmo. É engraçado. Muito bom, adorei. Eliane, Posso vai lá. comentar uma coisa? Não pode. É tão icônico esse filme que a melhor comediante americana, Carol Burnett, fez um sketch uma vez com o Harvey Korman, fazendo uma paródia de Sunset Boulevard. Você não precisava nem ter assistido o filme, só ver a paródia que ela fez, ela descendo a escadaria com a piteira, com a maquiagem extra heavy, né? É muito famoso esse filme. E eu queria ter um minutinho para pegar um café, eu não conseguia parar de assistir, era uma atrás da outra, um roteiro, assim, umas frases, uma atrás da outra. O único furo que eu achei foi que não tinha sangue na piscina. O cara levou 3 tiros de pumba e a água ficou igual, achei meio estranho. Mas fora isso, Eu acho que é porque sangue não fotografa muito bem no preto e branco ali na piscina. Deve ser, né? Eu acho que não ia ficar legal. Agora, Mas não tinha nem a roteirista. sombra, né? Não tinha jeito, nem a Não sombrinha. não Tinha que dar pinguim, aquela sabe? esfumaçadinha na água, né? Mas até isso, sabe, eu acho que é esse comentário sobre a falsidade do cinema, né? Porque a gente sabe que está vendo. E aí é um comentário final sobre é um filme. É um filme sobre um filme fazendo filme, né? É curioso. Que eu não acho que é acidental, porque Billy Wilder era muito inteligente para isso. Então, assim, ele deixa assim, pô, eu não vou deixar uma coisa que vai ficar feia, né? Aqui que não vai fotografar bem, em sacrifício da artificialidade do meu filme. Então, ele prefere deixar assim, eu acho isso massa. Ele deu uma fantasiada na morte, de uma certa forma, para não se tocar. Já é um pouco chocante. Você espera, né? Será que ela vai atirar nele ou não? E você fica meio... E aí, né? Será que foi, não foi, quando eles viram tal? Mas eu acho que é realmente a vida como ela é. A coisa mais impressionante para mim, além dos detalhes, assim, filme sobre filme, a história, tudo, é muito compatível com as nossas vidas. Quantos de nós não ficamos alguns momentos, pelo menos alguns momentos da vida, deitadinho no lugar? Eu sou aquela, pego um book de fotografias antigas. Quem era eu? Veja como eu era. Olha, nesse tempo, hoje eu peguei uma foto minha, com o cabelo assim, com os olhinhos assim, eu falei, gente, não tinha, era tudo redondo, tudo certinho no lugarzinho, olha, essa era eu. Quem é essa daqui? Eu não lembrava nem de quando foi aquela foto. E era uma foto de documento, de coisa... tinha referência, mas eu não lembro o que era aquilo. Aí eu dei aquela viajadinha, sabe? Tal época. E não é mais a mesma coisa. E agora, a cada dia, a gente lembra mais de coisas que aconteceram com a gente, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, é muito real, muito. Além da situação do cinema, da história do cinema, ela vem de encontro ao momento que
que a maioria de nós que estamos aqui está vivendo, né? Quando olha para trás. Ou não, só eu me pego Só Não, você. todo mundo. perguntando. Só você. Quem é? Isso é uma Não, coisa Sônia, exclusiva. Sônia, totalmente, né? Faz a gente pensar Gente. isso também. E Faz aí é também. aquela coisa, né? A gente se agarra o quê? A essa fantasia, né? Ou vai em frente, né? A gente tem que Olha, fazer- eu adorei essa última cena. Estou pensando em usar na minha festa de 70 anos no ano que vem, sabia? Descer a escada em plena glória, bem esticadinha. É uma boa. Acho que é o sonho de todo mundo. Tá bem, seja com que idade for, mas o dela é que a cabeça ficasse um pouco Pô, mais. ninguém vai falar daquela fantástica piteira. Eu achei aquilo genial, aquela piteirinha assim, tipo, os Floresta, você ia detalhes. falar cara. alguma coisa, eu te cortei, Floresta, desculpe. Não, eu estava concordando com Sônia, né? Faz pensar na vida da gente, nos roteiros que a gente vive, né? Na vida real, né? E aí, essa nova fase, né? E os holofotes se apagam, né? Mas Então, no fundo, pessoal, o que que ela sempre quis? Ser amada. Ser amada. Ela quis Ô, voltar a ser ô, ô, amada pelo público e ela quis ser amada por ele. Então, ela era uma pessoa que foi muito amada, né? 17 mil cartas por semana é razoável, né? Receber, né? Que deve ser uma coisa que acontecia mesmo, né? Ela nem tinha tempo de ler 17 mil cartas por semana, mas eram divas, né? A descrição do que era a vida delas, né? Do que se criava essa aura em torno delas, era uma coisa que não, imagina você ter Ari, imagina você ter todo mundo gostando de você tanto e de repente isso some de uma hora para outra. É, devastador. Assim como ele, que chegou do nada e ela não queria ser abandonada por ele, tanto que ela dá aquele telefonema para a menina, né? E ele interrompe e tal, né? Aquela cena Ari, fantástica também. Ari, uma observação. Eu estou achando essa sua versão delicada, sensível e melosa tão interessante. Velho. Eu Mas eu não vi sou uma... sensível. Não, não, senhor. Não, Eu senhor. sou. Não vem, não. Você não me engana, não. Tem alguma coisa nesse filme que pegou mais fundo. Ou foi um filme que você viu com a sua primeira namorada, aquelas Não, coisas assim. Tem alguma coisa a mais. é o amor Tá. pelo cinema. É o amor pelo cinema. Agora, Tá bom. amor mesmo era o Max, né, gente? Esse é um personagem. É um Gente, personagem que eu adoro no filme. Eu adoro. ele Por quê? recriava tudo para ela, para que ela tivesse Não, no palco todos os dias, na casa, né? e depois revela que foi o primeiro marido. Ela teve 6. A atriz mesmo teve 6 maridos, né? E ele fala que foi o primeiro dela. Ele não foi, mas ele dirigiu, né? Ele dirigiu e ela de verdade em filmes, né? A cena que passa do cinema, que ela projeta, aquela cena com aquela iluminação fantástica, é de um filme que Da Gloria ele, Swanson. o Eric von Stroheim dirigiu com ela, Com ela. jovem, o mordomo, né? Na realidade. Então, esse filme mistura tão bem realidade com ficção que você se emociona, porque você sabe o que é realidade e o que é ficção. Você sabe. Mas ele mistura tão bem. E ele fala que exatamente o cinema é isso. É um misto de realidade e ficção. Você não vai mudar a minha opinião, Arica. Você vai ainda, vou lhe espremer, você vai contar o que aconteceu com esse cinema em você. Mas, pessoal, tem 3 Eu tô pessoas com a achando mão bonito, eu levantada. tô achando bonito o Ari. Isso é bonito, é uma É. coisa bonita, Ricardo. Não é? Falar de cinema assim é muito bonito. tá Márcia, Natália e Liliane. Então vai. Com a mãozinha levantada. Então vai, Márcia, depois a Natália, é isso? Pronto, se for é o seguinte, quando eu voltei do filme, o papo já tinha começado, era Jean que estava falando. E agora, Ari citou novamente uma mesma questão que Jean falou e que eu fiquei em dúvida. Esse nome Norma Desmond, existiu essa pessoa ou esse filme não é? Pronto. Então, outra pergunta, por que você falou? Mas Norma Desmond é grandemente baseada na própria Gloria Swanson,
Que é a atriz que está fazendo Norma Desmond. Baseada na atriz. Na carreira dela, em quem ela Na foi. carreira, certo. E aí, quando a Ari falou que aquela parte que aquele mordomo foi marido e que foi Diretor. foi um diretor, isso eu estava sabendo. E por que você diz que ali, quando olhou, era a realidade? Era a realidade do roteiro, dentro do roteiro, era a realidade. É aquele filme que eles estão assistindo é um filme de verdade que foi dirigido pelo ator que faz o mordomo, que era um grande diretor, Eric von Stroheim. Sim, toda essa verdade é dentro do roteiro, não é? Não é uma verdade. É uma Não, é verdade. verdade. Não, mas o filme é verdadeiro. É verdade. O filme que eles estão assistindo é de verdade. Não, você existe entendeu. o filme. Existe Aconteceu. o filme. Aquele filme que eles Existe estão o assistindo filme existiu, e quem dirigiu foi o mordomo. Foi. O ator que O faz o ator papel que é do mordomo. diretor. Agora entendi. Com a atriz Gloria Swanson quando era jovem. Entendi agora, porque para eu falar eu teria que entender isso aí. Então, olha, para mim, é a primeira vez que eu vi esse filme. Então, para mim... Ai, que maravilha, Márcia. Ele traz coisas que outros filmes também trouxeram, como aquele filme japonês, Rashomon, e outros que a gente viu, que traz os conflitos da existência humana, os labirintos que a vida pega a pessoa e vira de cabeça para baixo e joga lá, como fez com ela e como fez com ele. Não é? Ela nunca esperava que dentro daquela vida de estrela fosse cair e ninguém mais olhasse para ela. E ele nunca esperou que um dia, como ela era roteirista e estava dentro dos grandes estúdios, que alguém dissesse que ele não ia mais ser roteirista e ia voltar àquele ofício, escritóriozinho dele que antigamente. Então, a vida faz essas brincadeiras com a gente. Eu acho que o que mostra aí é esse conflito da existência humana, da perda, da queda da profissão. E, pegando isso, ele mostra a loucura. Para mim, esse filme mostra a ilusão de Hollywood. Quanta gente ficou louco porque botou na cabeça que ia ser uma estrela de Hollywood, ou homem ou mulher. Ou conseguiu chegar na metade do caminho, ou subiu e caiu, mas tudo é uma loucura. A gente sabe vários atores e atrizes que enlouqueceram ou piraram, Marilyn Monroe e outras que eu não estou me lembrando dos nomes. Eu acho que aí está denunciando a ilusão do que é Hollywood. Eu vi dessa maneira, a loucura dessa atriz. Porque ela não aceitava, ela tinha que ser aquela pessoa que não existe, porque um ídolo é uma ideia na cabeça do povo. E a pessoa, seja um ídolo seja cantor, seja ator, seja do cinema, da televisão, do teatro, ele precisa saber lidar com isso e saber lidar com um dia de futebol também, esportes, né? Ele precisa saber que um dia não vai ter mais aquilo. Mas Hollywood tem esse negócio aí que o Ari estava falando, tem essa magia, esse negócio que endoida a cabeça do povo. Pronto, era isso que eu queria dizer. Tem uma coisa, aproveitando essa Deixa só a Natália conversa. falar primeiro, Ricardo. Desculpa. Para ela. Bom, boa noite a vocês. É um prazer estar aqui pela primeira vez e espero participar em outras oportunidades também. Foi muito bacana e está sendo a experiência. Eu ia falar sobre isso, Márcia, né? Sobre a questão da doença mental, do adoecimento que traz trabalhar na indústria do espetáculo, né? Dessa coisa que você falou do ilusionismo, era exatamente nessa linha. E eu ia pontuar que continua até hoje, né? Você vê que até estrelas de TikTok, muito jovens, se suicidando, nos países orientais, principalmente, e é preciso que a gente saiba lidar, não só na fase dela, já, digamos assim, né, dentro daquela época, 50 anos, já como sendo uma atriz que estaria envelhecida, digamos assim,
Mas mesmo jovens hoje estão lidando com essa dificuldade que o estrelato traz. Então, Os eu acho que likes, ele... né? Exatamente os likes, é isso que eu ia dizer. Então, tem muita série hoje falando dessa questão, até aquele Black Mirror, acho, se eu não me engano, tem um episódio em particular que fala desse fenômeno, né, de que você quer chegar no estrelato, esse número de seguidores, e aí, de repente, você alimenta essa roda viva de uma maneira neurótica, que ela é uma personagem neurótica, né, a Norma. E também, pelo fato dela ser muito admirada, ela adquiriu um temperamento despótico, né? Ela é autoritária, ela é arrogante. Então, muitos que trabalham com esses artistas famosos, as estrelas, as divas, não só mulheres, falam sobre isso, né? Que eles viram no dia a dia pessoas extremamente difíceis, temperamentais, né? Então, eu vi por esse lado aí. E aí eu queria dizer, Jean, que o Joca, eu digo que eu sou tia dele. Quando eu recebi a divulgação da Casa Séfora, e aí eu passei para ele, porque eu sei que ele é um grande cinéfilo, e ele disse que aprendeu muito com você. Ele é colega do meu filho, que estão agora em São Paulo, né, fazendo residência médica, o meu filho do meio, Eugênio, muito amigo de Joca, e ele falou muito bem de você. Que é João Cláudio Urbano. Isso, Joca é tá Urbano. Certo. João Cláudio, que é um dos meus filhos cinematográficos. Isso, É uma das minhas crianças. E quando ele via e a gente conversava sobre cinema, e ele falou, você tem... Fala tia, né? Me chama de tia. Tia, você tem que participar. Eu disse, pois pronto, estou aqui eu. É isso, maravilha. Pessoal. É isso. Obrigada. Mas eu ia só comentar uma coisa que você acabou tocando aí, que, na verdade, a gente está vivendo McLuhan, né? Porque isso aí, naquele contexto de 1950, era para uma pessoa e referia-se a um período de tempo razoável, de vida, de todo. Hoje, você tem isso para tudo quanto é TikTok, YouTuber, para a mesma questão acontecendo num período muito mais curto. O nego sobe e vira pó do dia para a noite. Né? Você não lembra, para a semana ninguém nem sabe. Ricardo, o mais grave é que os pais, eu não sei nem se tem algum pai aqui que está acontecendo isso, as crianças se transformam em youtubers com 5 anos, 8 anos, 9 anos, entendeu? A criança não tem um amadurecimento ainda, ela não, psicologicamente, ela não está formada para ser uma pessoa dessa importância de conhecer todo mundo, de ter seguidores. Isso devia ser proibido. Devia ter já, eu não sei que idade, que eu não tenho, ainda não busquei saber dessa informação, se é 18 anos, mas a pessoa já tem um equilíbrio emocional para poder ser um youtuber. Aí começa a criança já desde 8 anos, sendo a mais importante, quando ela chegar em 18, ela pensa que é a própria rainha da Babilônia, e nunca vai saber que pode subir e depois vai... 8 anos não, desde bebê, tem bebês que são youtubers, muitos. O meu neto, um dos meus netos, veio aqui essa semana, ele tem agora 6 anos, mas desde os 4, ele começa, vamos galerinha, o pai filmando, brincando, mas não é para fazer com que seja, é que ele quer fazer. Então, e ontem ele falava para mim, vovó, eu quero fazer a máscara porque eu vou ser youtuber, mas eu não vou ser gamer. Só do gamer do Mário, mas eu vou ser youtuber, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. E é uma coisa que ele acha que tem a devida importância, com 6 anos de idade. E ele está projetando isso, não é pai, não é mãe que fala, mas ele acha o máximo e ele fala o que ele vai fazer. Eu não sou psicólogo, mas sou pai, né? E já fui jovem. Você é jovem ainda. Eu lembro, mas assim, é aquela coisa muito complicada do ser humano, e isso é universal, isso você pode ser uma moderna dos anos 50, ou você pode ser um youtuber hoje. É que eu acho que uma coisa muito básica do ser humano é você quer ser amado, né? Você quer que as pessoas gostem de você. Né? E você vai construindo, né? Sua vida toda vai nessa relação, né? Dessa percepção sua,
e a percepção que os outros têm de você, e você passa uma boa parte da sua vida tentando equalizar isso aí num meio termo que seja saudável, né? Assim, as pessoas gostam de mim, beleza, mas tem muitas pessoas que não gostam. Ok, né? Eu vou existir dentro de uma individualidade sem projetar-me nos likes das pessoas. O que acontece aqui com o Norman Desmond, né, com essas pessoas que são assim, e que hoje que as pessoas são também estão se expondo, né, estão procurando isso, é essa validação, né, muito cedo, né, muito que já está ultrapassando família, ultrapassando. Você quer ser validado, isso é muito adoecedor, né, porque você se expõe, né, você não tem maturidade, né? É muito triste ver esse processo de Norman Desmond aqui, que é uma mulher já feita, né? E quando você faz um comentário realmente atual, em que você tem várias Norman Desmonds, crianças, né, que se matam porque não tem um like, porque, né, não conseguiu essa fama. Então, esse comentário sobre a fama, né, que o filme faz, assim, o que é a fama, ainda é muito atual. Agora, Jean, eu acho que tem similaridades, né? Mas tem umas diferenças fundamentais. Na época, hoje a pessoa pode ficar famosa em questão de horas, ou minutos, ou dias. Mas do jeito que ela fica famosa, pode durar uma semana, depois todo mundo esquece ela. Essas divas, elas passavam anos, 10, 20 anos sendo divas. Então, é diferente. Eu acho que ninguém aqui passou por essa experiência de ser adorado por 10, 20 anos seguidos. Aonde você vai, você é adorado. Quer dizer, isso aí mexe com qualquer um, mas na época, né? Com certeza, com Então, certeza. É por isso que o cinema endoideceu a cabeça de Marilyn Monroe. Então, mas aí a questão é o seguinte, todo mundo sabe, o Jean acho que sabe, que as grandes atrizes basicamente eram pessoas muito carentes. Muito carentes. E você vai dizer o quê? Hoje não tem pessoas carentes? Está sobrando gente carente. Então, essa é uma das características, que quer ser amado e é muito carente e faz qualquer coisa e topa qualquer negócio, e casa, descasa, casa, faz, né? Topa qualquer negócio, né? Isso era muito normal, pessoas ambiciosas e carentes, né? Isso acontece hoje. Acontece na Globo. A Globo não, que agora está em queda livre. Espero que continue em queda livre. Mas, enfim, aconteceu aqui no Brasil, no sistema Globo, aconteceu em Hollywood, e tem até um case famoso de uma pessoa que é anti isso. Todo mundo conhece a história do Keanu Reeves. O Keanu Reeves é celebrado por todo mundo porque ele é anti isso. É um cara que se comporta, dizem, nunca cruzei com ele, de maneira normal, anda em todos os lugares, cumprimenta pessoas, ajuda. E ele era um cara que teve o auge, Matrix, etc., né? Até fizeram outro agora, enfim. Mas ele é um cara que tem uma cabeça diferenciada. Mas ele passou por um processo de adoecimento muito grande, Ari. Para ele estar hoje do jeito que ele está, ele teve uma depressão super profunda. Então, ele teve uma crise existencial muito grande. Sem filmar muito tempo ele ficou. Então, tem isso, né? Tem isso. A pessoa passa por um período de depressão, ou ela afunda de vez, que nem a Norma, ou ela volta e fala, não, eu sou um ser humano, né? Normal. Mas não deve ser fácil. Agora, a beleza desse filme... Espera aí. Só corrigindo uma coisa aí da história de Keanu Reeves, ele parou de filmar de um tempo porque a irmã dele estava com câncer e ele foi ficar com ela. Aí foi um tempão essa história. Mas ele teve uma crise em Hollywood, Sim. Porque quando ele quis voltar, ele já não era mais bancável, digamos assim. Ele nem era bancável, ele não estava mais sendo visualizado e ele teve que trabalhar para se reintroduzir na indústria, mas de uma maneira muito mais saudável. Ele começou a fazer projetos mais... Ele tipo assim, depois que a irmã morreu de câncer, ele viu que ele era gente, ele sentiu uma dor muito humana. Não era ídolo, né? Isso. E aí eu acho que isso é ser ídolo. Pois é, eu acho que essa é a questão de que é a humanização, né? Assim, de pessoas muito talentosas. É isso que eu ia falar. Né? Posso falar? Pode. A verdade é que esses sentimentos são humanos.
Então, não importa qual é a época, todo mundo sente. Todo mundo se gosta, se identifica com o filme que você sente. Você sente o medo da solidão, a vontade de ser aceito, como lidar com a frustração, como querer se reinventar. Mas a diferença nesse filme é que é tudo trágico. Assim, não tem escapatória. Então, isso que torna o filme muito forte, porque está todo mundo como chama, numa sinuca de bico, não tem como sair, ele não tem como melhorar, ela não tem como voltar o tempo atrás, a beleza não volta, não é trágico, é como lidar com o fatalismo. Os sentimentos são humanos, a diferença é como você lida com eles numa situação de fatalidade. Veja, Tanto aí... que a trilha... Diga, termine. A trilha sonora é isso. O tempo todo é muito pesado, né? Então é quase uma ópera. Sabe, Miriam, quando eu vi esse fatalismo assim, do início até o fim, o rapaz querendo se sustentar, querendo salvar o carro, querendo voltar a ser roteirista e não conseguia, ela querendo voltar a ser atriz e não conseguia, e não conseguia, e não conseguia, e não conseguia. Sabe o que eu lembrei? Que nós estamos vivendo uma situação pior, graças a Deus já melhorou. Mas o início da pandemia foi essa tragédia de morte em cima de morte. A pessoa, ninguém sabia quem ia morrer e quem não ia, porque qualquer pessoa podia morrer. E a família não tinha nem direito de assistir um enterro. Então, nós vivemos isso e, como é que se diz? A humanidade ao mesmo tempo. E foi uma coisa muito traumática. E isso atingiu a todos, entendeu? De alguma pobres maneira. E ricos, pobres e Atingiu ricos. a todo mundo. É tanto que, olha, os psiquiatras e os psicólogos estão assim, o consultório, porque as pessoas se desorientaram, porque tirou Eu ainda estou me orientando. o sistema de articulação econômica, social, como é que se diz? De saúde, quebrou tudo. A nossa orientação psicológica, a orientação individual e social foi quebrada assim, sem a gente esperar. De repente tem que ficar em Você casa não 3 tem meses, controle. tudo fechado. Você tem que... É isso que eu ia falar, pessoal. O filme cita isso de uma maneira genial. Isso que a Márcia está falando, essa coisa que você não tem controle. Não Quando tem, ela é fala... de fora. Pera, deixa eu terminar, senão eu não consigo. Tudo bem. Quando ela fala, a menina roteirista, olha, o Art me ligou, eles estão no Arizona filmando. Só que, de repente, começou a chover, né? E aí, de repente, voltou o sol. Quer dizer, todo mundo sabe que se você vai filmar lá no meio do deserto, filma metade do filme com sol ou metade do filme com chuva, depois não dá para mudar tudo de uma hora para outra. Você vai ter que mudar roteiro. É uma loucura. Ou seja, para uma ficção, a realidade interfere muito. Ela mostra isso. No início do filme, o que acontece? O acaso, o pneu dele fura e ele rapidamente entra na primeira entradinha que ele vê. É o acaso. O acaso é uma coisa que não é só do cinema. O acaso existe na sorte, realidade. Né? Golpe de sorte. Sorte ou não sorte. O acaso existe na realidade. Então, ele trabalha o tempo inesperado. Com o inesperado, com o acaso. E, aliás, muito bom essa questão do carro. O carro, que era uma presença fundamental nos Estados Unidos, na indústria automobilística. O filme começa com a questão do carro, e quando vai para o estúdio, a gente descobre que alguém ligou para ela, e não era atrás dela, era para alugar o carro dela. Quer dizer, ninguém queria saber dela, queriam só alugar o carro, né? E isso é mostrado de maneira muito interessante, quando o Cecil B. DeMille chama, fala, mas quem é esse cara? Por que você ligou para ela? Né? Não tem nada. Não, é para alugar o carro. Ah, entendi. Quer dizer, então essas coisas do acaso, o filme mostrando que o acaso interfere na vida real é muito legal também. É mais uma camada, como o Jean fala, né? Isso é genial.
É genial. Tem O várias. roteiro, eu achei incrível esse roteiro. Exatamente. Né? E tem outras coisas também que depois eu li, Jean, eu não sabia. Aquele Schwab's lá, aquela loja de cosmético não, de farmácia, né? Diz que era mó point, né? Era mó point entre eles, porque eles deviam comprar remédios e outras coisas que a gente não sabe, e era ponto de encontro, de fofoca, disso e daquilo. Ele filmou em lugares que eram muito icônicos na época, né? Lógico, além da Paramount em si, né? Então, é muito legal, porque essa coisa, o tempo todo, a vida e a ficção se alimentando. A vida e a ficção se alimentando. Eu queria fazer um comentário curioso, assim, que a gente vê num filme como esse, ele está fazendo... A gente está vendo um filme que diz claramente, né? Atrizes, né, grandes divas, tinham um prazo de validade. Né? 50 anos eram consideradas velhas, né? Os homens tinham mais uma longevidade nas telas maior, mas é muito curioso porque a partir desse filme, assim, você veio grandes divas. Bette Davis teve um ressurgimento depois, né? Bette Davis conseguiu depois de um tempo de ostracismo, a Crawford também conseguiu, mesmo que fosse num chamado Hexploitation, que Hexploitation foi um movimento nos anos 60 que eles trouxeram essas mulheres divas de volta, que estavam envelhecidas, estavam, entre aspas, feias, pareciam, e eles maquiavam ela de formas meio grotescas, e elas só conseguiam fazer papéis de mulheres velhas, loucas, que matavam alguém ou que viviam brigando entre si, mas era uma maneira de dar um trabalho para elas. Então, hoje a gente fala esse período, aí teve Whatever Happened to Baby Jane, que quando vocês virem fotos de Bette Davis e Joan Crawford e o que aconteceu com a Baby Jane, você fica pasmo. Mas elas tiveram que se submeter a isso para poder voltar à indústria. E se criou esse sistema que a gente chama de Hexploitation, que é quando o cinema explora alguma coisa, e se explorou a figura da Hag, que é a mulher envelhecida, né? E elas eram divas, mas se submetiam àquilo para poder ter trabalho. E a gente vai vendo como Hollywood demorou anos, décadas, muita briga, né? Muitas discussões para que se começassem a escalar mulheres de idades que passassem 50 anos em papéis que fossem relevantes, né? Tudo bem, é como Meryl Streep, como Bom, isso está durando até hoje, né, brother? Isso, como Viola Davis falou uma vez para Meryl Streep, nem todo mundo pode ser Meryl Streep. E realmente, que Meryl Streep é a exceção, né? A exceção de que consegue consistentemente bons trabalhos. Mas outras mulheres, uma Sharon Stone, por exemplo, que eu acho maravilhosa a maneira como ela se porta hoje. Ela meio que ligou, dane-se, né? Assim, ela continua procurando, se impondo, mas ela não se submete ao sistema. Ela continua tentando levar a carreira dela da melhor maneira possível, sendo uma mulher envelhecida e muito bonita. Então, assim, essa ainda é presente, né? Como se tratar, né, a mulher envelhecida, a grande diva, a grande atriz, ainda no sistema atual, porque eu não me lembro, eu vi uma reportagem de alguma atriz falando, acho que foi uma atriz da Globo, foi Murtinho, Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho. Isso, que ela acho que está com 70 e pouco, 80, uma coisa assim. Ela deve estar com uns 80. Isso, e ela deu uma entrevista recente dizendo que ela quer trabalhar. Ela diz, eu quero trabalhar, só que eles escalam mulheres de 60 anos para fazer pessoas da minha idade, de 80, quando poderiam me escalar para esse papel. Então, assim, ainda é uma coisa... Aí você vê curiosa. a minha eterna diva, né, cara? Jane Fonda, né, bicho? Que consegue ser uma mulher bonita, legal, fazendo papéis legais dos 20 aos 80. Mas nem todo mundo é Jane Fonda também. Isso, e mesmo Jane Fonda, ela teve que se reinventar, porque ela passou por um período de ostracismo grande. Aí Sofia Loren. Sofia Loren. Exatamente. Ela dá show.
é muito interessante essa relação da beleza, a relação, o cinema é ilusão, é beleza, né? Essa fantasia que se vende, mas essa relação desses atores, atrizes, que ajudaram a construir essa fantasia, mas como é que eles ficam, né, quando há esse ponto, né, esse ponto de transição. Deixa eu falar uma coisinha que senão vai perder o foco, porque a gente estava falando desde o Kenny Reeves, a questão do ostracismo, que ele saiu fora por depressão ou pela doença da irmã, que uma coisa que eu acho super importante, faz parte muito do meu trabalho. Quando a gente fala em autoconhecimento, o pessoal fala, isso aí é bobagem, não sei o quê, mas, na realidade, todos esses exemplos que vocês citaram são pessoas que pararam para olhar para dentro de si e começaram a procurar, pelo menos, quem elas eram. Quem sou eu na fila do pão, né? Aquela famosa frase que o pessoal tem usado tanto, porque, na realidade, o cinema em si era uma máquina de fazer só quem era glamuroso, que era maravilhoso, ou tinha muito talento, mas essa era uma pessoa que estava ali. E essa pessoa ia não com a certeza que ela era isso, ela ia na necessidade da aprovação do externo, que é o que acontece com todo mundo. Né? Então, quando chega numa hora que você vê que não estou com essa bola toda, porque a pessoa pode ser muito bom num filme e não ser no outro, ou não ter uma aceitação, ela lidar com a crítica é muito difícil. A roteirista, a menina do filme, que criticaram o nariz, depois não tinha... Então, ela foi fazer alguma coisa, ela não desistiu, ela não tomou aquilo para si, né? Ela foi fazer outra coisa. Eu vou fazer o que eu quero fazer, você fica, eu vou fingir que eu não vi, eu vou sair daqui e vou embora. E aquilo, de uma certa forma, ele estava tão autossuficiente, então você vê, eu vou deixar meus ternos, vou deixar isso, vou deixar aquilo, e a reação dela fez com que ele acabou de sair, parece que ele, peraí, eu sou mais que isso. Ele olhou para dentro dele e não importava, ele devolveu tudo e falou, estou saindo. Então, de alguma forma, ela deve ter como aquela certeza do que ela sentia, porque ele falou, eu estou pensando muito nela, eu acho que eu estou me apaixonando. E ele, naquela hora, ele estava vivendo a aceitação, aquele glamour da Desmond, né? E estava vivendo a vida que ela estava dando para ele, aquela valorização. Era uma ilusão da valorização que ela está dando, mesmo sabendo que o que ele queria era a valorização do trabalho dele, mas ele não estava indo buscar isso. Ele estava só entrando na dela. Então, por isso que ele acabou vendo e falou, pera, mas e eu? Como é que eu vou ficar? Por todo o respeito que ele tinha por ela, né? Mas aquela cena com a menina e mostrando essas velharias, mas ele valorizava aquilo muito, por isso que ele estava lá. Aquilo deu a chance dele sair de onde ele estava. Então, eu acho que, assim, Jane Fonda, vocês estão me falando, ela saiu um período de ostracismo. O que ela foi fazer, gente? Ela foi buscar um jeito de envelhecer, ela trouxe palavras feministas para mulheres olharem para dentro de si, e ela se manteve. Laura Cardoso... Fora os vídeos de ginástica, né? Exatamente, ela fez todo um trabalho para isso. Vamos ver tem Tieme, a Liliane e a Natália. Era só isso que eu queria falar. A fila. A fila. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Saudade, Tieme, saudade de você. Também, muito bom poder estar aqui com vocês. Eu queria falar sobre um aspecto que me chamou a atenção, que talvez ainda não tenha sido falado, que é quando eles se sentiram produtivos, né? Então, assim, no filme, o roteirista, o Julius, ele estava lá, no primeiro momento ele pensou que o problema dele era a falta de grana, de reconhecimento, aí com a atriz ele tem grana, a vida lá, mas estava aquela prisão, sentia falta. Quando ele encontra com a Beth, e a Beth chama ele para escrever, volta para ele
a essência dele, ele se sente vivo, ele se sente tão vivo que ele foge de noite, todas as noites, para poder criar, né? Que a essência dele é ser um escritor que cria. Então, você vê, a energia dele volta, a criatividade dele volta, porque a felicidade dele não estava na matéria, na riqueza, estava justamente na essência do criar, que era o poder criativo que ele tinha, que é uma faísca que acontece quando ele encontra com a moça, com a Beth, né? Então, a gente poder entender que a beleza da vida tá quando a gente se sente vivo, né? E ele se sentia vivo ali. A atriz, a Madame também, ela, quando ela pensa que vai ter o filme dela rodado, lembra? Aí ela começa a se arrumar, ela faz várias coisas, ela fala assim, eu vou voltar. Então, ela também fica com toda aquela energia, ela se sente viva porque ela vai se sentir produtiva, né? Só que é um produtivo do passado, porque ela quer ser produtiva lembrando do que ela já foi, né? Então, aí eu acho que a gente pode pensar a respeito disso, né? Do quanto a gente, depois que dos ciclos que se fecham, da idade que muda, de que forma a gente vai se sentir produtiva? Porque não é necessariamente da mesma forma, mas o sentimento é o mesmo da produtividade, né? Que eu acho que cola com o que a Sônia falou agora da Jane Fonda, né? Ela se sentia viva e ela encontrou outras formas de se sentir viva. Eu acho que isso, para mim, fica uma lição muito importante, né? Eu fechando um ciclo agora, porque um ciclo é muito bom, mas a gente não vai ser mais o que a gente já foi, né? O novo ciclo que nasce agora, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas a sensação de me sentir produtiva, viva, e essa sensação eu conheço. Então, eu acho que na hora a gente identifica, né? Isso é que faz com que a gente não envelheça. Eu acho que eu peguei essa parte do filme porque para mim ficou muito marcante isso, como eles se modificam no filme à medida que eles encontram ou acham que encontraram, né? Porque a gente tem os dois casos e a relação disso com trabalho, produtividade, felicidade. Era isso que eu queria falar do filme. Obrigada. Perfeito. A Natália e a Liliane, né? Pronto. Eu queria... tem 3 pontos bem rápidos, assim. Um é da excentricidade, né? Assim, o símbolo foi o chimpanzé. Mas ela criar um chimpanzé. Eu sempre achei que Michael Jackson copiou Norman Desmond. Sempre. E quantos tem, né? O filme do Fred Mercury, que ele tinha não sei quantos gatos, e ele tinha, cada gato, ele colocava num quarto, assim, suntuoso, com muitas coisas, incrível isso, tem no filme também, né? Uma coisa excêntrica, que eles ganham muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, e aí, de repente, começam a pensar coisas que fogem do que seria o normal, talvez para reafirmar essa coisa de que são estrelas, são pessoas diferentes, não é? É como se fosse a realeza do tempo atual. A gente vê isso com jogador de futebol também, né? Então, é uma maneira deles serem ungidos pelo público. Então, tem esse elemento, e aí leva também à solidão. A pessoa começa a ficar sem ter um contato com pessoas, porque elas, às vezes, também são exploradas, e tem uma série de casos reais com relação a isso. E tanto que os amigos dela, todos da época do cinema mudo, reais, né, que a gente vê no final, eu até fiz o print quando saiu, pessoas que aparecem ali mesmo, o que filma Sansão e Dalila, que ele fazia esses filmes bíblicos, é ele mesmo. Eu depois vi na trivia lá que ele cobrou caríssimo para participar do filme, é muito interessante. E o outro elemento que me chamou a atenção foi a jovem, a muito jovem, né, a de 22 anos, dizer que ele que tinha 30 e poucos, para ele, ela era já muito jovem, e a outra já era velha para ele. Então, assim, essa coisa dessas várias etapas, e a maneira... né? Isso, e o assistente jovem do Miller, me lembra agora do diretor que ela quer tanto filmar, que na realidade também filmou muito com ela, né? Ele chega e diz assim, olha, tem uma lá que é como se fosse assim, ela tem 1000 anos, né? Ele fala assim, e é engraçado, e eu posso ser o pai dela. Então, o que isso quer dizer sobre mim?
E Aí o que ele isso quer completa. dizer O que sobre é mim? é, O que significa? Aí o outro fica constrangido, pede desculpas. perfeito, Natália. Tem vários comentários sobre qual é o ponto de corte da velhice, né? Exatamente. E o terceiro ponto que foi falado dela, da Beth, que ela teve que corrigir o nariz. Isso está acontecendo desde aquela época. As mulheres, principalmente as mulheres, homens menos, estão danificando o próprio o tal da harmonização facial. E elas estão ficando pavorosas. É um negócio assim que eu Homens fico olhando. também, né? Os homens estão ficando Sim. horrorosos. Não, mas o das mulheres é uma obsessão, né? É o botox, os lábios inchados com silicone, o enchimento daqui, né? Aqui dessa bochecha. É um negócio assim imenso de bilhões de dólares, né? Nosso país é o segundo do mundo que mais opera, mais faz cirurgias plásticas para tudo, para rosto, para tudo. E, então, assim, eu acho que isso é sinal de adoecimento, e tanto que o Brasil é o segundo do mundo que mais consome produtos ansiolíticos, enfim, medicação, né, para ansiedade, principalmente para ansiedade. Então, eu acho que isso também tem a ver com ser o primeiro país do mundo, segundo também, que mais consome redes sociais. A Miriam... É isso. A Miriam, antes de sair, queria falar alguma coisa, Miriam? Espera. A Miriam está saindo. Fala alguma coisa antes de sair. Miriam. Peraí, que eu vou falar. Cadê? Eu adorei. Eu preciso sair. Mas eu queria dizer que eu adorei. Foi reflexivo. Foi ótimo. E boa semana para todo mundo. Até a próxima. Amei os comentários, galera. Beijo. Obrigada. Tchau. A Liliane, depois eu queria falar umas coisas também, se eu lembrar. Vamos lá, Liliane. Tchau. Ok. Dani, por favor, fica quietinho um minuto, eu estou falando. Então, eu achei que o William Holden é um gigolô maravilhoso. Eu estava torcendo por ele, apesar dele ser um mau caráter, que gostava assim de caviar, etc. Olha, você está revelando a alma. Eu estava torcendo Está revelando por ele. a alma Ali. Eu pensei que ele ia conseguir escapar dali, mas não deu, né? Agora, sobre idade, né? As nossas atrizes hoje, mesmo sessentonas, estão fazendo trabalhos. A Cristiane Torlone, a Maite Proença, a Regina Duarte, a Glória Pires. Hoje é diferente. Mas papel de mãe e papel de avó, tudo bem. Mas antes... Gente, e a Bruna Lombardi? Também, Bruna, claro. Bruna, nossa. Agora, homem como o Harrison Ford, ele vai fazer um novo Indiana Jones, o último, diz ele. Pô, o cara está com 90, não sei quanto ele tem. Enfim, o Indiana Jones, meu, é incrível. E isso não é só assim, atores. A minha mãe tinha uma amiga que era muito linda, jovem, e ela envelheceu e ficou igualzinha a Glória Desmond. Ela não descia na portaria, que ela não conseguia se olhar no espelho do elevador. Ela era excêntrica, ela se pintava igual a Glória Desmond, ela nunca aceitou ficar velha. E não são só atores, não, hein, gente? Acho que era só isso que eu tinha para falar. É isso. Eu não vou lembrar tudo que eu queria falar, porque eram tantos comentários, mas um deles é o seguinte: o filme mesmo, apesar de mostrar que ela estava em processo psicótico, decadente, apesar de mostrar que o mordomo é que escrevia as cartas, apesar de mostrar tudo isso, a hora que ela chega na porta do estúdio, tem um segurança que reconhece ela e abre as portas para ela. Mais do que isso, quando ela está dentro do estúdio, sentada na cadeira do Cecil B. DeMille, e o cara joga uma luz fantástica, um cara reconhece ela, o iluminador, e joga aquele refletor sobre ela, que é uma cena fantástica, e todo mundo fala, olha, a Norma Desmond, a Norma Desmond. Todo mundo que era de cinema ali vai chegar perto dela e eles ainda lembram dela, eles ainda gostam dela. Então, ela tem admiradores na realidade do filme, né? Daquela cena. Eles só interrompem porque o Cecil B. DeMille fala, tira a luz dela e vamos continuar a gravar.
como todo produtor, né, duro que ele era, mas vamos dizer, aquela cena mostra que ela era admirada, que ela tinha ainda pessoas que reconheciam o trabalho dela e admiravam. Então, mesmo que ela recebia cartas falsas. Então, tem esses dois lados, né? O filme dá um pouco disso também, né? Mostra os dois lados. Agora, eu quero um mordomo daquele que faz tudo naquele casarão e está impecável e tem roupa de motorista e ainda é escreve babado. carta para você. Falando Nossa, sobre o mordomo, animal. o que a Tieme falou, eu também queria pegar um pouco do que a Tieme falou sobre a essência. A essência do mordomo, que era um diretor, tanto no filme como na realidade, ele poderia ter voltado, dirigir pequenos filmes, ou, no caso dele, ir para a Alemanha, sei lá. Por que ele preferiu se humilhar, como ele fala? Apaixonado, talvez, apaixonado. Apaixonado. Aí é que está, mas é onde eu vou chegar. Calma, eu vou chegar. Ele era apaixonado na realidade e na ficção. Ele era duplamente apaixonado. Apaixonado pela mulher e apaixonado pela diva, pela imagem daquela mulher que ele dirigiu, que ele ajudou a criar. Então, ele tinha dupla paixão por ela, tanto em termos de ficção, como em termos de como em termos dela como mulher, né? E quando falam que ela sustentou o estúdio, foi verdade. Foi verdade. Aquilo que ela fala... Ela ganhou 8 milhões de dólares em 11 anos. Então, mas mais do que isso, se ela ganhou isso, imagina quanto o estúdio ganhou. Quer dizer, ela sustentou, ela, atriz real, sustentou o estúdio por quase 10 anos ou mais. Então, aquela fala dela é real. E aquela fala do Eric von Stroheim também é real. Ele também criou ela, ele também ajudou a criar a imagem dela. É real, dela, a Gloria Swanson, né? Mas então, ele não foi marido dela, não. Não foi real, não. 6 maridos, ele não foi um deles. Pelo menos marido, não. Metaforicamente, Ari, aí só para pegar o seu comentário, eu acho que tem uma coisa legal assim pensando. Metaforicamente, ele continuava sendo o diretor da vida dela, né? Porque ele continuava fazendo os settings para ela, arrumando as coisas para ela. Uma vez eu conversando com uma psicóloga, quando as pessoas têm uma relação simbiótica que de fora a gente vê doente, né? E que coisas, mas quem está dentro, alguma coisa está tirando um da outra, né? Então, assim, ele tirava dela essa questão como você colocou. Ele era o setting perfeito para um diretor. Ele era a direção da vida dele, né? Era aquilo ali. E é muito curioso, é muito interessante pensar nisso. É o filme do dia a dia que ele dirigia, né? É o filme. É o filme e como da ele vida. E como ele cresceu com aquele pessoal que estava ali, eu acredito até que eram jornalistas, o pessoal de algum lugar para ver o que estava acontecendo, porque a notícia explodiu, né? Quando morreu o cara lá. E ele, como assumiu, ele já se pôs na posição mesmo, foi lá, dirigiu a câmera, a ação, então ele voltou ao papel dele, né? De verdade, ali. E aí você vê que ele cresceu ali naquela cena. É uma cena apoteótica, porque todo mundo está fazendo o que se propôs a fazer desde o início, né? Ela Sim. volta a ser atriz, ele volta a ser o diretor, né? É um ciclo que se fecha, né? A serpente morde o próprio rabo para fechar ali, é muito massa. O mais interessante é que houve um caso parecido, né? A gente leu, né, Jean? Em Hollywood, um crime que nunca foi solucionado de um cara que morreu e era apaixonado, tinha um caso com uma, né? Tem um caso muito parecido. E é interessante, pessoal, esse filme não é baseado em peça de teatro ou livro, que é muito comum. Era um roteiro original, né? Roteiro original. E deu briga, né? Infelizmente, deu briga. Infelizmente, entre os dois roteiristas, né? Ele, o diretor, e o Brackett, né? O outro. Eles brigaram por causa de uma cena. Os caras tinham uma parceria de anos fazendo filmes juntos. Olha como o envolvimento por causa de uma cena
de um filme, eles romperam uma amizade de décadas, sei lá, por causa deles discutirem de uma cena em que ela aparece muito envelhecida, né? E um concordava, o outro não, que deveria ser dessa maneira. Por causa dessa cena, eles romperam uma amizade real, né? O diretor e o roteirista, que também o diretor foi roteirista. Então, olha como as coisas se misturam. É fantástico, né? É fantástico, é como as coisas se misturam, né, nesse filme. Bom, enfim, é tanta Eu queria coisa. perguntar se Kátia e Elizabeth têm alguma coisa para falar, que elas estão caladinhas. É verdade. Elizabeth, Kátia. Olha, esse filme eu adoro, eu revi pela terceira vez, hoje peguei já no final, não me estava com outros compromissos, mas como já tinha visto 2 vezes, vou ser bem breve, porque já disseram quase tudo, né? Mas, para mim, o que fica é a mistura, né? A pessoa sair para a ficção, para a ilusão, e como voltar para a realidade. O sucesso, o que o sucesso faz com a criatura? Você voltar para a sua essência, o que eu acho que foi Liliane falou, foi sonho. A Tieme falou. Hein? A Tieme falou sobre a essência. A Tieme falou também. Você voltar para a sua essência, você fica naquele mundo de ilusão, de ficção, e é como se criasse um novo personagem e a própria pessoa, a Norma Desmond, onde é que ela está? Para onde é que ela foi? Então, ela fica nessa magia do encantamento, que é o cinema. E a realidade dela, ela não consegue mais voltar. Isso a gente vê com todas as pessoas de sucesso, não é? Você atingir o sucesso com uma cabeça, eu sempre digo que o sucesso é um bichinho que destrói a mente das pessoas. Eu não consigo ver nenhum que tenha alcançado assim o auge e continuar na sua essência, na sua simplicidade do seu ser. A pessoa realmente transforma e cria todos esses desmandos. E a dizer desvairamento, porque é tão lindo sonhar, não é? Ela sonha e não quer sair do mundo do sonho. Eu também adoro sonhar. Então, ela foge da realidade e ela vive no mundo da ilusão. Era só isso. Kátia, uma vez as pessoas assim começam a dizer: ei, que coisa louca, olha, aquele cara comprou coisa tal. Eu sempre comento assim, gente, se eu fosse milionário, eu não quero nem saber o que é que eu tenho. Eu não vou criticar, não, porque eu não sei o que é que você pode fazer com dinheiro ilimitado, com família limitada. Eu ia ser a pessoa mais excêntrica do mundo. Ia comprar os cinema, eu vou comprar aquele cinema ali, eu vou ali comprar, tá aqui o dinheiro. Eu vou no Rio Grande aqui de Natal, vou transformar num cinema de novo. Vai acabar com a igreja, hein, João? Vai acabar com aquela igreja e fazer o cinema de novo. Exatamente. Então, o sucesso é uma questão assim que eu observo muito, como as pessoas se transformam. Eu acho que o ideal é a gente conseguir... Cozinha um ovo, ele não volta para o estado natural. Se a gente pudesse, né, assim, alcançar o sucesso, esse tipo de sucesso, com uma certa experiência, acho que a gente consegue lidar melhor com isso. Mas quando é mais jovem, quando você é criado dentro disso, se torna parte de você. É uma coisa... Olha, eu vou fazer um último comentário, assim, eu vejo muito no mundo da música, por exemplo. Quando eu vejo a Norma Desmond, eu lembro muito Michael Jackson. Eu lembro muito o que está acontecendo agora com Madonna, que está num processo de envelhecimento, e as pessoas estão rindo dela, porque ela vai no Facebook, faz aqueles no Instagram, e bota filtro, e as pessoas riem dela. Eu já vi até como comparações no Twitter dela com Norma. Então, assim, é muito difícil, né? Você, quando vive
nesse A processo. Brigitte Bardot, quanto ela foi popularizada, porque ela assumiu a velhice, ela mudou a vida, procurou uma causa nova, né? E Brigitte é um exemplo daquela que não se deixou consumir pela imagem dela. Eu acho ela muito admirável, porque como é que você sai do símbolo sexual do mundo, né? E como é que você sai disso? Como é que você envelhece? Aí o que a Brigitte Bardot fez? Não, eu vou envelhecer como eu envelheceria naturalmente e vou me dedicar a uma causa. Exatamente. Né? Vou me dedicar a algo. Eu fiquei tão emocionada com o filme Rosa e Momo, porque a história é belíssima, mas quando eu me deparo Sophia Loren assumindo a idade, num papel de uma mulher simples, sem sofisticação, sem maquiagem, ao natural. No meu olhar, foi o melhor dos filmes dela. E eu acho que o cinema, de uns 15 anos para cá, aos poucos, é porque o cinema ele anda muito devagar, é curioso. Mas aos poucos, assim, essas histórias, né, essas questões do envelhecimento, de grandes divas, grandes mulheres como Sophia Loren, como outras, que estão envelhecendo aos nossos olhos e continuando na ativa, continuando fazendo papéis, eu acho que isso vem dando um respiro, né? Assim, há uma transformação que é necessária, né? Que acompanha a sociedade também. Então, eu fico muito feliz assim quando eu vejo, né, papéis com grandes atrizes mais velhas, uma Sophia Loren quando volta da aposentadoria para fazer um filme para Netflix e consegue sucesso. Eu acho genial, porque as coisas se transformam, né? O cinema se transforma, como a Ari colocou, o cinema. Eu não digo que a magia do cinema acabou. Eu acho que a magia ela se transforma em outra coisa, né? Ela é uma magia diferente, né? Assim, o cinema, eu acho que parte da magia do cinema é ser mutante mesmo, né? O cinema ele é sempre uma cápsula, né? Dos seus tempos, das evoluções, das involuções. Então, assim, felizmente, eu acho que temos menos candidatas a Norma Desmond de hoje. Eu acho que temos mais candidatas a Meryl Streep do que Norma Desmond. Não, eu acho que não, viu? Ei, Jean, só uma pergunta, só antes de encerrar, só uma perguntinha. Esse tom melodramático, assim, meio teatral, não seria interessante ver que depois foi, acho que na Broadway, eles fizeram uma peça que foi muito premiada com a Glenn Close. Eu fiquei louca para ver, parece que tem no YouTube, não sei se é na íntegra. É uma adaptação do texto? Adaptação desse do Sunset Boulevard, que ganhou prêmios, assim, Tony, né, que parece que é um dos maiores prêmios de teatro. Sim. E aí eu acho que tem a ver, porque o filme tem essa pegada teatral, né, excessiva, que o teatro tem, né, de impor, de falar com as mãos. E, assim. na verdade é curioso, não é do teatro. É do cinema mudo. É do cinema mudo. Agora, o cinema mudo... Mas o teatro tem também, né? Tem, o teatro mas tem porque... esse lado da tragédia, de ser melodramático, ela é uma pessoa melodramática. Mas porque as coisas se retroalimentam. O cinema mudo, como é que o cinema mudo começou a atuar? A partir do teatro, entendeu? Então, assim, o estilo de atuação que nasce com o teatro, né, antes nos anfiteatros, aquele estilo de atuação, que é um estilo de atuação originalmente mais expressivo, e daí vem até a expressão expressionista, né? Ele, quando pula para o cinema, ele pula literal, daquela forma, sem o diálogo. E, inclusive, por estar sem o diálogo, ele tinha que ser mais exagerado. Porque se você quisesse que a pessoa preste atenção na cena no que ia dizer, um não podia ser só um não, tinha que ser um... Entendeu? Então, faz parte da evolução do cinema. Eu gostei. Tem uma frase... E o que ela imitou do Charlie Chaplin foi muito lindo, né? Ela fez uma homenagem, ela chegou a atuar. Mas, enfim, eu queria falar que tem uma fala no filme em que ela fala assim: nós não precisávamos de diálogos, a gente tinha rostos.
E ela fala isso com um rosto extremamente expressivo. O olho dela está sempre assim, né? Meio... E a boca dela, se vocês olharem os cartazes dos filmes, tem muitos cartazes desse filme. É sempre aquela boca dela e aquele olhar assim meio... Então, ela é de propósito, né? E muito baseado naquilo que ela fala. Nós tínhamos rostos, nós não precisávamos de diálogos. E ela falava, eu falava com os olhos, nós falávamos com os olhos. Com os olhos. E aí ela mostrava para ele como fala, ela fala bem dos olhos mesmo. Com a expressão toda, né? Pessoal, Ricardo está ali. Eu vou Ricardo está com fome. Eu só tenho que fazer uma última coisa, Florésia. Eu vou usar meu direito, eu vou fazer só uma última coisinha. Pegando aí o gancho de Ari, que é só um finalzinho que eu acho massa, porque é uma parte da história do cinema. Quando ela fala, nós tínhamos rostos, closes, o cinema não nasceu com close. O cinema nasceu com um enquadramento que era de corpo inteiro, né? O cinema ele nasceu de corpo inteiro, nasceu imitando o teatro. Então, na hora que a câmera chega perto e na hora que a câmera inventa o close, né, em que você dá um close e os olhos falam e a beleza fala, aí o cinema realmente nasceu com o cinema, né? E é por isso que ela fala, nós tínhamos closes, nós tínhamos hoje. E é por isso que o filme termina com a fala do eu estou pronta para o meu close-up, porque isso foi o que realmente faz com que o cinema, como a gente conhece, no cinema mudo, nasce daí, com um close. O close é a alma do cinema. Jean, e é o close que criava as divas. Eu gostei de saber dessa, ainda o close, mais do que isso, o close que criou as divas. Um olhar da Rita Hayworth, uma virada de rosto, com aquela iluminação que eles faziam, com aquele contraluz, com aquela lente esfumaçada. Quer dizer, o close é que criou as grandes divas, todas. Pode ver que as divas todas têm closes maravilhosos. Então, não é só... É isso que a gente falou do início. A mágica, né, foi, em grande parte, close de mulheres. Eu não vou falar de homens, né? Porque os close eram das mulheres. Por que não? As principais close eram das mulheres, né? E com uma iluminação absurdamente bonita. Tínhamos grandes closes, que Valentino é citado várias vezes, e Valentino tinha um grande close. O Valentino, o Valentino, ela até cita, né? Cita no filme O Valentino, aqui dançou Valentino, tem até um tango, né? Ela dança um tango no filme, e ele pergunta, cadê os convidados? Ela falou, não tem convidado, é só nós. Ele foi meio inocente aí, né? Ele não estava entendendo que ela estava afim, né? Ele demorou um tempinho para se ligar, né? Pessoal, tá ótimo. Inclusive, eu estava olhando hoje com o Ricardo, tem assim umas seis gravações de outros papos, né? Que Ricardo prometeu, Ari, que vai botar tudo no ar essa semana. Então, eu acho assim... Olha aí, Ricardo. Eu acho que é bem valioso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um que vocês não estiveram, e eu assisti Uma Cama para Três essa semana, amei, né? Então, acho que vale a pena, a gente tem que colocar mesmo no ar, e ele que está com essa tarefa, né? E a outra coisa ainda que a gente tinha que voltar era a história do horário. Então, a gente vai fazer uma experiência, Ari, pelo que eu estava olhando aqui, a maioria, 56% que responderam, gostariam que fosse um dia da semana à noite. Então, a gente vai depois ver aí com vocês se há uma disponibilidade para a gente testar, né, esse dia. E fazer um dia à noite, vai ter que ser um pouquinho mais tarde, eu acho pelo menos 7 horas, não? Para começar, né? E eu não sei se vocês têm. Posso dar uma sugestão? Segunda, terça e quarta eu não posso. Já vou avisando. Certo. Por isso que eu falei que eu não... eu sugiro sexta-feira, então, já que é o início do fim de semana, que é um dia mais tranquilo. Ricardo, já estou exercendo o meu direito de veto. Sexta-feira, cerveja é sagrado. Mas tudo é sagrado para você. Lógico, a feijoada do sábado. Bota quinta. Porque eu trabalho, Ari. Ari, quinta-feira, inclusive eu vi que o sábado não foi um dia cotado, né?
Então, Por assim, causa da o dia mais cotado foi mesmo dia da semana à noite. Então, vamos Quinta fazer uma noite, então, experiência. quinta-noite. Uma quinta noite dá para você, Jean? Também não sei se... Eu tenho que fazer umas consultas, mas eu acho que sim. Tá bom. Eu Bem, não a gente posso. vai falar lá no privado e vamos ver o Florésia, que... Florésia, na quinta-noite eu também não posso. Agora que eu lembrei que eu discuto cinema com o grupo da USP toda quinta-noite. Então, por isso que quando você fala em dia de semana, para mim, só sobra sexta. Se não for na sexta, boa sorte para todo mundo, porque eu não posso. Vamos falar lá no outro grupo e a gente vê se a gente consegue chegar um horário, um dia, ver se dá certo. Né? E aí a gente avisa lá no grupão o que vamos fazer, tá certo? Ei, mas obrigada, hoje foi assim maravilhoso. Eu acho que o que Tieme falou fez total sentido para mim. Eu estou bem aí nesse novo ciclo, né? Virando 60, e aí você tem toda essa história aí de realmente e assim sentir-se viva e estar ativa, né? E vamos lá. E eu acho que só agradecer aí a presença de vocês hoje, foi ótimo. Eu devia pegar o filme de Baby dançando na festa de 60 anos e dela. você, né? Não, você. Eu estava ali de figurante. Coadjuvante. Tá bom. Então tá. Então um beijo grande, boa noite, obrigada por hoje. Depois posta o filme para a gente ver, Flor. Da dança? Não, da festa, da festa, da dança, tudo Da festa, se ela for passar filme, ela vai passar 2 gigas de filminho. Melhores momentos, vamos dizer assim. Vamos cortar. Ei, beijinho, tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. pessoal. Boa Muito noite. bom. Boa semana para Obrigada. todos. Obrigada. Para todos. Tudo de bom.